Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Que Deus o abençoe. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Que esse vídeo possa chegar até você de uma maneira extraordinária. E que Deus possa tocar seu coração. Quero convidar você que está aí me assistindo, você mesmo, que está aí vendo esse vídeo nesse momento, a curvar a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir o direcionamento da palavra para que nós possamos compreendê-la, né? Então, vamos orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez vemos a Tua presença, pedir o discernimento da Tua palavra, mas antes de qualquer coisa, perdão dos nossos pecados e nossas falhas. Peço a Ti, Pai, que cada pessoa, cada internauta, cada jovem, moço ou idoso que veja esse vídeo, homem, mulher, criança, possa ser tocado, Pai, ao seu coração e que a fé, mediante as palavras de Ti, possam tocar o coração deles e eles ver a mudança na vida deles. Te pedimos, Pai, e te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje o tema, na verdade, é uma lição bem severa que temos em nossas vidas e ela vem exortando. A palavra de Deus, ela exorta a nós. Um pai de família, por exemplo, ele não briga com o seu filho, chama atenção porque ele odeia. Jamais. Se ele chama atenção e se ele briga, é porque ele ama, ele quer o bem e quer que o filho siga as coisas boas da vida, das maneiras certas. E que assim ele possa crescer e ter um futuro promissor, ser um homem honesto de caráter. Ou uma mulher, né? Ambas as partes, vice-versa. Então, da mesma forma, Deus nos exorta, como Pai Supremo do planeta, da galáxia, Ele nos exorta, porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Ele quer que nós herdemos a morada celestial. Não só a morada celestial, mas que nós guardemos seus mandamentos, seus estatutos, suas leis. Então, o tema de hoje vem assim, o seguinte, né? Crisóis do pecado. Certo? Em Romanos 1, versos 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprem a verdade de Deus. Isso está em Romanos 1, verso 18. Você pode pesquisar lá, você vai ver exatamente isso que eu acabei de ler. Você vai confirmar as palavras aqui ditas. E o texto vai mais à frente, não em Romanos, mas uma lição tirada para nós, diz assim: tudo o que fazemos tem consequências. Isso você pode ter certeza que tem. Cada um de nós já provamos as consequências de atos bons e ruins das nossas vidas, né? Tanto o ato mal tem essa consequência ruim, seu ato bem tem essa consequência boa. Então, se você permanecer ao sol, forte com um sorvete, ele vai derreter. Causa e efeito, né? Andam juntos, lado a lado. Não importa quanto queiramos que as coisas sejam diferentes com o pecado. Ocorre a mesma coisa, ele tem consequências. Deus não se assenta no céu imaginando que coisas terríveis pode fazer as pessoas que pecam. Não. O próprio pecado traz as suas consequências. Então você veja que Deus, eu acabei de falar, ele é um pai que se ele exorta, como ele exorta na palavra, ele corrige, não é porque ele odeia. Ele não se assenta no trono com intenção de machucar ou fazer algo do tipo que venha destruir a humanidade, né? A própria humanidade, com as suas consequências e erros, o torna assim e o mundo também, né? Em
em si só. O problema é que muitas vezes pensamos que de alguma forma podemos enganar a Deus. E isso não tem como. Tira da tua cabeça que você consegue enganar Deus. Você pode enganar qualquer um aqui, menos Deus. E pecar sem experimentar as consequências. Isso nunca acontece. Paulo deixou bem claro que o pecado tem consequências, não só para a eternidade, mas resultados dolorosos e angustiantes também no presente. Mas para isso também existe o chamado perdão. Deus nos perdoa, mas isso se partir do seu coração, com toda a fé e verdadeirismo que sai de dentro de você. Que você seja verdadeiro com Deus, que você peça para Deus, ele vai lhe perdoar dos seus pecados. Certo? Alguns versos antes de Paulo descreveu essas consequências como a ira, né? Como eu acabei de ler para vocês lá na ira de Deus em Romanos 1:18. A ira divina nessa passagem é simplesmente o ato para os cristãos de Deus nem sempre intervém de imediato para remover a dor que resulta de nossas próprias ações. Muitas vezes ele permite que experimentamos as consequências das nossas atitudes para que entendamos que profundamente o dano ofensivo e o pecado ele pode causar na nossa vida, certo? Temos considerado as consequências de transgredir a lei moral, mas quanto à quebra das leis de saúde, nosso corpo é a maior do, do Senhor. Cêncios ou o mesmo trabalho em excesso, isso também é pecado, e suas consequências podem trazer um crisol, certo? Agora, veja bem, vamos lá em Romanos, certo? Pega a sua Bíblia, vamos lá em Romanos, Romanos 1, do verso... me perdi aqui, do verso 21 ao 32. Romanos 21, 32 nos diz assim: prestem atenção na exortação que Deus vai dar sobre a lei dele, e nós temos que obedecê-la. Diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, incalcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Você veja bem. Pelas concupiscências de do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões efêmeras, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para que praticarem coisas invertimentes, cheios de toda a injustiça e malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então veja bem, o ser humano, quando eu falo ser humano, eu falo nós. Eu quero pôr num plural. Todo planeta inteiro. Deus aqui estava falando na época de Israel, porque isso já vinha desde lá. Mas os dias de hoje estão mais apurados que os dos dias anteriores. Então, o ser humano tem deixado a essência, Deus de lado, tem mudado sua lei, certo? E eu quero aqui deixar bem claro que eu não estou sendo aqui não quero deixar um parecer que eu sou uma pessoa, como se diz assim, tão insensata ao ponto de vocês pensarem que eu tenho preconceito com tudo isso que foi lido. Não fui eu, não sou eu que estou dizendo. Eu acato o que Deus manda eu fazer, eu obedeço a lei de Deus. E isso quem mudou não fui eu. Fomos nós. Nós mudamos a lei de Deus. Nós achamos um modo, um estilo de vida melhor que cabe a nós. Como? Eu posso buscar a Deus, mas eu posso fumar. Eu posso buscar a Deus, mas eu posso beber. Eu posso buscar a Deus, mas eu posso ir em baile e dançar. Eu posso buscar a Deus, mas eu posso me deitar com um homem como se fosse uma mulher. Mas eu posso buscar a Deus, mas eu também posso me deitar com uma mulher como se fosse como se fosse um homem. Inverter relações. Entenda. Você, eu, temos liberdade expressiva e temos liberdade de livre arbítrio que Deus nos deixou. Deus falou para Caim, antes mesmo dele matar o irmão Abel, que o erro, o pecado, ainda é uma opção na vida da gente. Mas saiba que lá fora o mal estará lhe perseguindo e será cobrado o golpe sobre o golpe. E Deus irá cobrar. Irmãos, pensa bem, eu falei no início do vídeo, um pai, jamais ele vai cobrar um filho, brigar com um filho porque ele odeia. Ele faz isso porque ele ama. Da mesma forma que Deus nos exorta com a palavra dele, é porque ele quer que mudamos, que sejamos como ele. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós não podemos mudar isso. Nós somos perdoados pelo pecado, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Deus diz que nós podemos, que ele nos perdoa, que nós devemos perdoar e que ele perdoa 70 vezes 7, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E suas misericórdias ultrapassam gerações da primeira, terceira e a quarta geração. Ele faz misericórdia daqueles que aborrecem. Mas nós não devemos abusar da bondade de Deus. E principalmente da sua lei. Eu quero terminar dizendo a você que Deus toque seu coração. Que essa mensagem possa ser de bom grado ao seu coração. E que, através dela, possa te levar a um arrependimento. Assim como foi comigo.
Assim como a palavra de Deus se abriu, tirou essa venda, esse véu tridimensional que estava nos meus olhos, que eu não conseguia enxergar, possa fazer assim como você também. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu digo que a palavra de Deus continue sendo na sua vida lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Também nunca se esqueçam que os que confiam guardam a sua palavra, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Deus lhe abençoe.